O nosso próximo compromisso, ele é fundamental na luta contra o rebaixamento. O Alan falou agora há pouco, bem que queriam vencer ambos, né? Bem que precisavam vencer os dois, mas é impossível. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Arena MRV vazia, fechada, é no estádio do Atlético, mas está punido o Atlético em razão do que aconteceu na final da Copa do Brasil. A partida, como todas dessa rodada, no domingo, 4 da tarde. Esse jogo é uma informação que eu apurei nos bastidores, porque ainda não é oficial, a Globo ainda não divulgou nenhum comunicado. Como a gente sabe, a última rodada, todos os jogos são às 4 da tarde, eles demoram um pouco para processar as informações, né? Qual jogo vale o quê? Mas eu tenho a informação de que esse jogo passará na TV aberta, na Globo, em Minas Gerais e no Paraná, tá? Que vale muito para ambos os clubes. O que aconteceu? Na quinta-feira, o Atlético Paranaense, de forma inacreditável, perdeu para o Red Bull Bragantino em casa. Era um resultado que ninguém esperava. No exato instante em que o Eduardo Sacha faz o segundo gol do Bragantino, o rebaixamento, com o empate até então, estava sendo definido. Estava acabando. Já não tinha nada para a última rodada. Era Red Bull, Bragantino e Criciúma caindo. O Criciúma de fato caiu. Essa derrota do Atlético Paranaense botou o próprio Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e o Fluminense ainda em situação de poderem ser rebaixados. Então, ganhou um aspecto muito grande de decisão. Porque esse jogo que vai ser transmitido, como eu falei, na TV Globo de Minas e do Paraná e no Premier para todo o Brasil, provavelmente, Marinho, provavelmente, assim, se o Bragantino ganhar do Criciúma em casa, rebaixará quem perder. E aí, o que a gente pode dizer de um jogo como esse? Não, essa é exatamente a situação, a tensão nível hard, né? A gente olha para o Atlético Mineiro e pensa que ontem o Atlético Mineiro estava em Buenos Aires disputando a final da Libertadores, podendo chegar no Mundial de Clubes. É evidente que ontem é força de expressão, tá? Não é literalmente ontem, mas há muito pouco tempo o Atlético Mineiro estava nessa condição. Poderia ontem, daí literalmente, estar acompanhando o sorteio do Mundial de Clubes de 2025, como campeão da Libertadores, se tivesse vencido o Botafogo. Então, olha que loucura, que virada que deu o Atlético Mineiro. Se bem que tem time que tá lá no Mundial, que acompanhou o sorteio, tá na mesma situação. Não, isso é verdade também, né? Vemos o Fluminense aí. Mas, de qualquer forma, a gente pensa, né? Finalista da Copa do Brasil, finalista da Libertadores, daí começa a dar tudo errado, demite o técnico e tá podendo ser rebaixado no Campeonato Brasileiro na última rodada. Marinho, quando eu falei aqui no Onde Assistir, falei brincando, em tom de brincadeira, no começo de novembro. Olha, eu fui aqui fazer minha simulação ontem de noite, e aí eu acabei colocando que o Atlético não dava muita bola para os jogos, pensando nas finais de Copa do Brasil e Libertadores. Quando eu percebi, chegou na última rodada o Atlético com chance de rebaixamento. Aconteceu. E até 44 pontos, igual eu falei. É um furo de reportagem. Quem acompanha Onde Assistir soube antes que o Atlético Goianiense estava caindo, soube antes que o Atlético Mineiro poderia cair. O Alan Simon tem uma bola de cristal, por isso que ele acerta os palpites ou não. É simples assim, né? Não tem muito o que debater. Não, olha só, o Atlético Mineiro, a chance é pequena, mas a combinação pode acontecer, né? Como disse o Alan, com o Red Bull Bragantino ganhando o seu jogo, quem perder vai ser rebaixado. Ainda tem a situação do Fluminense, né? Que basta pontuar contra o Palmeiras para concretizar a queda do Atlético Mineiro. Empatando mesmo, o Fluminense iguala em pontos, o Atlético Mineiro passa no número de vitórias, e daí a situação pode ficar muito complicada para o Galo. É a mesma luta do Atlético Paranaense. Ele tem que ganhar o Atlético Paranaense para conseguir escapar do rebaixamento. Se ele perder, daí ele tem que secar o Red Bull Bragantino, que vai pegar o Criciúma já rebaixado nela. Então a situação é de disputa clara contra o rebaixamento. Vamos colocar na tela as chances de rebaixamento que estão junto com as chances de título. É uma tela só hoje para a gente usar várias vezes. É a mesma tela, lado a lado. A chance de rebaixamento ou o risco de rebaixamento, tá? 67% ali com o Red Bull Bragantino, depois vem o Furacão com 16,8%, o Fluminense tem 11,5% e o Galo 3, alguma coisa, tá menos cotado o Galo. De qualquer forma, depende diretamente desse jogo. Imagino que o Galo esteja tão pouco cotado por estar jogando em casa, mas é casa com a porta fechada, né? É casa sem torcida. Então, é uma situação muito, muito, muito difícil para ambos. Alan Simon, o que vai acontecer? Me diz.
Então, eu acho que o Atlético Paranaense vai ganhar esse jogo. A situação tá tão lamentável pro lado do Galo. Tudo bem que pode ter aquela magia da mudança de treinador que a gente sempre fala, mas é um estádio com portões fechados. Parece que toda a desgraça que podia se abater sobre o Atlético Mineiro se abateu nesse momento aí. O que tá acontecendo, sabe? Por que tá acontecendo isso com o Galo? Era para ser um final de ano genial, brilhante, com 2 taças. De repente você chega na última rodada com chance de rebaixamento. Com relação aos percentuais da UFMG, ontem à noite eu estava aqui olhando também, já estava dando F5 na UFMG para ver os dados e tentar entender. Tentando entender, isso aí. Tentando entender, porque assim, o que faz o Red Bull Bragantino ter 67% de chance de queda e o Galo só 3%? Bom, o Fluminense tem uma chance muito pequena de pontuar contra o Palmeiras, porque é um jogo fora de casa e porque o Palmeiras está disputando ainda o título mesmo com apenas 8,6% de chance ali. Mas o Fluminense também não tem uma chance gigantesca de rebaixamento, por quê? Dados da UFMG apontam que a maior probabilidade num Red Bull Bragantino e Criciúma é empate. E o empate, agora vamos colocar a tela de classificação, entre Red Bull, Bragantino e Criciúma, acaba com a luta contra o rebaixamento, porque o Bragantino iria a 42, ficaria com 9 vitórias, 2 a menos que o Atlético Paranaense, que poderia até tomar 9-0 do Atlético Mineiro e não cairia, porque o que está ali é o número de vitórias. Então, essa chance alta que a UFMG considera para o empate entre Red Bull, Bragantino e Criciúma é o que está preservando ali tanto o Atlético Paranaense quanto o Atlético Mineiro nessa disputa. Só que eu discordo da UFMG. O Criciúma já caiu e eu acho que o Bragantino, só dependendo das próprias forças em casa, vai ganhar. E aí, se o Bragantino ganhar, não tem conversa. O rebaixado será ou o Atlético Mineiro, ou o Atlético Paranaense, ou o Fluminense. Não tem conversa. Mas você acha que o Fluminense não vai conseguir arrancar um pontinho do Palmeiras? Não é o histórico. O histórico no Allianz Parque é terrível para o Fluminense, né? Acho que você vai falar já sobre isso. E é complicado. Não, então, mas daí, enfim, vai depender tudo do que acontecer nesse jogo, né? É difícil ficar prevendo o que vai acontecer, né? Vai depender diretamente do que rolar dentro de campo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Eu acho que vai dar empate. Eu acho que é empate. O empate que é ruim para todo mundo, mas eu acho que é empate. Por quê? O Galo não tá bem, tá? Mas o Furacão, a torcida tentou invadir o campo ontem, tocou bomba na arquibancada. Tá uma confusão do tamanho do mundo no Atlético Paranaense também. Então, para mim, vai sobrar empenho e vai dar empate. Não, o empate mantém o Atlético Paranaense atrás do Atlético Mineiro e fica ali a questão do saldo de gols em relação ao Fluminense, né? Vai depender do que acontecer no Fluminense e até no Bragantino. Porque se dá empate dos dois Atléticos e o Bragantino ganha, o Bragantino vai a 44, o Atlético Paranaense fica com 43, daí o Bragantino ganha e escapa, cai o Furacão. Mas se o Palmeiras ganhar, por exemplo, de 3-0... Ah, não, o Fluminense tem um saldo melhor. O Fluminense tem um saldo, aliás, pior. O Atlético vai escapar se for um empate e derrota do Fluminense. Isso aí, se der empate e derrota do Fluminense. Daí independe do Bragantino, porque o Atlético Paranaense passa o Fluminense. Isso. Mas, enfim, exatamente. São jogos que estão totalmente ligados um ao outro, né? São cenários que a gente vai montando aqui a partir do que pode acontecer. Por isso tá tão legal a ponta de baixo da tabela, até mais do que a de cima, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Você que está nos acompanhando, não esquece o like. A hora é agora. Deixa o teu like. Eu vou dar uma lida nos comentários aqui, ó. Eu queria mandar um abraço pro Mário Arthur, que mandou Botafogo campeão brasileiro. O Anderson Bento mandou assim, ó, acho que vai ser tudo em tempo real. Se o Botafogo esticar ganhando, o Palmeiras cede o empate pro Fluminense. Olha, é um cenário, viu, Anderson? Pode acontecer também. O Elton, simples, se o Palmeiras faz 1-0 no começo do jogo e depois disso, é jogo de compadre entre os atléticos. Mas é um risco, né, Elton? Esse jogo de compadre pode dar ruim no final. O Haroldo Timbó mandou um abraço para nós e disse que é excelente o Onde Assistir. Manda essa mensagem para todo mundo, Haroldo. Printa esse teu recado e manda pra galera. Bora, manda pra galera. O Carlos Daniel acabou de mandar que para ele cai o Fluminense. Pode ir mandando quem é que você acha que vai cair. Eu vou estar de olho no chat ao longo do programa.